Você já parou para pensar que a história do Brasil independente nasceu da cabeça de um príncipe português que mal gostava de estudar? Pois é, Dom Pedro I, o homem por trás do famoso Grito do Ipiranga, era uma figura muito mais complexa e fascinante do que a gente aprende na escola. Ele era impulsivo, apaixonado por música, mulherengo, mas também um líder que mudou para sempre o destino do Brasil e de Portugal. Quer conhecer o verdadeiro Pedro de Alcântara? Um imperador que amava a liberdade, mas que governou com mão de ferro? Então fica comigo, que hoje vamos desvendar a história completa de Dom Pedro. Primeiro, ele nasceu em 12 de outubro de 1798, no Palácio de Queluz, em Portugal, filho do futuro rei Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina, uma espanhola de temperamento forte e muita ambição. Desde pequeno, Pedro era o oposto do príncipe exemplar. Não era fã de livros, preferia cavalgar, praticar esgrima e compor música. Era pura energia e impulsividade. Tudo mudou em 1807. As tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal e a família real fez algo inédito na história. Arrumou as malas e transferiu toda a corte para o Brasil. Imagine a cena: o pequeno Pedro, com apenas 9 anos, desembarcando no Rio de Janeiro em 1808. De repente, a colônia virou a sede do Império e o Brasil nunca mais foi o mesmo. Pedro cresceu nesse cenário de transformações entre festas da corte e disputas de poder. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O status do nosso país só crescia 2 anos depois, em 1817. Dom Pedro se casou por procuração com a arquiduquesa austríaca Maria Leopoldina. Ela era culta, inteligente e com uma visão política afiada. Leopoldina foi uma influência gigantesca na vida de Pedro, incentivando-o a pensar estrategicamente sobre o futuro do Brasil. Mas lá em Portugal, a coisa esquentou. Em 1820, estourou a Revolução Liberal do Porto, que exigia a volta do rei Dom João VI e a criação de uma Constituição. No ano seguinte, Dom João obedeceu e voltou para Lisboa, mas deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Só que as cortes portuguesas não estavam satisfeitas. Elas queriam que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia, perdendo toda a autonomia que havia conquistado. A pressão sobre Pedro era enorme. Ordens chegavam de Portugal para que ele também retornasse. A elite brasileira, no entanto, não queria nem pensar em retrocesso. Foi aí que, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele declarou a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação." Estou pronto. Diga ao povo que esse dia entrou para a história como o dia do fico e marcou o início do rompimento com Portugal. A partir daí, a coisa acelerou. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte e montou um ministério só com brasileiros. A tensão com Portugal chegou ao limite. Em setembro de 1822, enquanto viajava por São Paulo, ele recebeu novas cartas exigindo sua submissão. Foi a gota d'água. Em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, ele ergueu a espada e gritou: "Independência ou morte!" Em 1º de dezembro, ele foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Mas governar um país gigante e recém-nascido não foi fácil. Havia tropas portuguesas que não aceitavam a independência e o Brasil estava politicamente dividido. Em 1824, Dom Pedro impôs a primeira Constituição do Brasil. Ela era moderna em alguns pontos, mas também criava o polêmico poder moderador, que dava ao imperador poder quase absoluto sobre os outros poderes. Isso gerou muitas críticas e até revoltas, como a Confederação do Equador, no Nordeste. A vida pessoal do imperador também era um prato cheio para fofocas. Seu caso extraconjugal com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, se tornou público e manchou sua imagem, causando um sofrimento imenso à imperatriz Leopoldina. A morte dela, em 1826, foi um baque para o país e para a popularidade de Pedro. No mesmo ano, ele herdou o trono de Portugal com a morte de Dom João VI, tornando-se Dom Pedro IV de Portugal. Para evitar que os dois países se unissem novamente
ele abdicou do trono português em favor de sua filha Maria II. Mas isso não resolveu a crise lá, pois seu irmão, Dom Miguel, tentou tomar o poder e instalar um governo absolutista. Aqui no Brasil, a situação política só piorava. Crises econômicas e a crescente oposição liberal enfraqueceram seu governo. Pressionado por todos os lados, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I fez algo surpreendente. Ele abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho de apenas 5 anos, o futuro Dom Pedro II. Pode parecer uma derrota, mas essa abdicação foi um ato estratégico. Pedro percebeu que sua insistência em ficar no poder poderia levar o Brasil a uma guerra civil. Ao sair de cena, ele garantiu a continuidade da monarquia e evitou um colapso ainda maior, mas a história dele não termina aí. Dom Pedro voltou para a Europa, não como um ex-imperador derrotado, mas como um guerreiro. Ele assumiu a liderança das forças liberais em Portugal para lutar contra seu irmão absolutista, Dom Miguel, e garantir o trono para sua filha Maria. E ele venceu. Essa luta reforçou sua imagem como um defensor do liberalismo constitucional na Europa. Durante seu governo no Brasil, ele também foi fundamental para criar os símbolos da nossa nação. A música do hino da independência, por exemplo, foi composta por ele mesmo. As cores verde e amarelo da nossa bandeira, representando as casas reais de Bragança e Habsburgo, também foram consolidadas em seu reinado. Ele se preocupou em construir uma identidade para o novo país. No entanto, é impossível ignorar as contradições. Apesar de suas ideias liberais, Dom Pedro I manteve a escravidão. A economia do império dependia do trabalho escravizado, e uma abolição naquela altura enfrentaria a fúria das elites agrárias que o sustentavam no poder. Isso mostra que a independência política não significou liberdade para todos. Depois de restaurar a ordem em Portugal, sua saúde, já frágil, piorou drasticamente. Dom Pedro morreu de tuberculose em 24 de setembro de 1834, com apenas 35 anos. Uma vida curta, mas de um impacto gigantesco. Por muito tempo, a história focou em seus escândalos e em seu jeito autoritário. Mas hoje, a gente entende Dom Pedro I como uma peça-chave na formação do Brasil. Ele não foi um herói perfeito, mas um homem de seu tempo, cheio de falhas e virtudes. Foi sua liderança audaciosa que garantiu a independência e, principalmente, manteve o Brasil unido. Ao contrário do que aconteceu com as colônias espanholas, que se fragmentaram em vários países. Em 1972, nos 150 anos da independência, seus restos mortais foram trazidos de Portugal para o Brasil e hoje descansam aqui, no Monumento à Independência, em São Paulo. Um ato simbólico que reintegrou esse personagem tão complexo e fundamental à nossa memória nacional. A história de Dom Pedro, primeiro, é a própria história do nascimento do Brasil, cheia de paixão, conflitos e decisões que definiram quem somos hoje. E aí, gostou de conhecer essa outra face do nosso primeiro imperador? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!